Olá, pessoal do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre as transformações químicas. Olá, pessoal! Vamos juntos em mais uma aventura científica. Nas últimas aulas, você estudou sobre a água, vimos como ela se comporta e a grande capacidade que essa substância tem. Falamos também um pouco sobre os átomos e moléculas. Você viu que a água é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e a fórmula química da água é H2O. A água pode ser encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, e também já estudamos de que maneira essa substância passa de um estado físico para o outro. Essas transformações, que fazem a água mudar de estado, não alteram a composição dessa substância. A água não deixa de ser água, porque está sólida, líquida ou gasosa. As mudanças de estado são fenômenos físicos e não químicos, ou seja, não há mudança química, apenas de estado físico. Nesse tipo de fenômeno, ocorre apenas uma alteração na relação entre as moléculas. Se elas estão mais próximas, mais afastadas, se estão muito agitadas ou mais lentas. No estado sólido, a força de atração entre as moléculas é intensa, elas vibram em posições fixas. No estado líquido, as moléculas têm maior liberdade de movimento. E no estado gasoso, há um maior afastamento entre as moléculas, que estão ainda mais livres. Que outras transformações seguem esse mesmo princípio? Ao deixarmos o copo com gelo em temperatura mais alta, ocorre a fusão do gelo, ou seja, o derretimento do gelo. Mas a substância não muda. A mudança foi no arranjo espacial das moléculas, não na sua natureza, que continua sendo água. Vamos usar como exemplo o vidro quebrado, que ainda é vidro. Inteiro ou em pedaços, o vidro tem as mesmas características de fragilidade e de transparência. A mudança foi na forma do corpo e não na sua natureza. A bola se movendo continua sendo bola. Ela não perde suas características de elasticidade, por exemplo, por estar se movendo. A mudança foi na posição do corpo e não na sua natureza. O mesmo acontece quando subimos ou descemos escadas. A mudança foi na posição do corpo e não na sua natureza. Ao misturar açúcar na água, as moléculas de açúcar continuam sendo de açúcar. Elas apenas foram separadas pelas moléculas de água, como vimos na aula anterior. A mudança foi no tamanho da porção e não na sua natureza. Observe na figura abaixo as moléculas de água circuladas em azul e as moléculas de açúcar circuladas em vermelho. Ao entrar em contato com a água, as moléculas de açúcar ficam mais separadas umas das outras, ou seja, elas passam a ocupar um espaço maior. Por isso, podemos dizer que o tamanho da porção também fica ampliado. Afinal, o que caracteriza todas essas transformações? Todas elas são fenômenos físicos, transformações que apenas modificam a forma, o tamanho ou a posição das coisas. Nesse caso, não acontece mudança na natureza mais profunda da matéria, ou seja, as moléculas não se alteram. Nas misturas que estudamos até aqui, cada substância mantém suas propriedades originais, mesmo após ser misturada a outras. Ao misturarmos água com areia e óleo, por exemplo, tanto o óleo quanto a água e a areia mantêm as propriedades que tinham antes de serem misturadas. Dizemos que houve apenas um fenômeno físico. Quando as substâncias estão apenas colocadas juntas em uma mistura, podemos separá-las, como estudamos na aula passada sobre separações de misturas. Agora imagine a seguinte situação. Misture farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga, o fermento e então você terá, pelo menos no início, apenas uma mistura de ingredientes, cada um com suas propriedades. Mas ao levar a mistura ao forno, após algum tempo ela ficará bem diferente, transformando-se em um bolo. Nesse caso, ocorreram transformações químicas, isto é, reações químicas entre os ingredientes do bolo, produzindo novas substâncias com novas propriedades. Neste caso, houve um fenômeno químico.
O resultado obtido depende de muitos fatores, inclusive da presença ou ausência de ingredientes específicos. Quando ocorre um fenômeno químico, as substâncias que estavam antes não são as mesmas depois, então não é possível separá-las daquelas maneiras que estudamos na nossa aula passada sobre separações de misturas. Observe na figura lá de um exemplo. A gente tem um bolo com todos os ingredientes, que é diferente de um bolo sem margarina, ou um bolo sem ovo, ou um bolo sem fermento. As transformações químicas ou reações químicas alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades. Em outras palavras, uma transformação química ocorre quando novas substâncias são formadas. E, com isso, não somos capazes de separar os ingredientes ou as substâncias que foram usadas no início da mistura. O que faz o bolo crescer, por exemplo, são as reações que ocorrem entre as substâncias que estão na massa, especialmente por causa do fermento. Ele se junta com a água presente nos ingredientes e libera gás carbônico, que forma esses espacinhos na massa do bolo, fazendo que ele crescer e ficar fofinho. Observe este exemplo na figura ao lado. Neste exemplo, duas substâncias foram unidas, formando uma outra substância completamente diferente. As características e propriedades do que surgiu são totalmente diferentes, ou seja, a mudança foi na natureza da matéria e não simplesmente uma mudança física. Lembre-se que alguns fenômenos químicos podem ser perigosos, produzindo até mesmo fogo ou calor. Quando colocamos fogo no pavio de uma vela, o seu material, juntamente com o gás oxigênio, começa a queimar, ou seja, eles se transformam em outras substâncias. Depois de um tempo, notamos que a vela diminuiu, pois os gases que eles formaram se dissipam no ar. A mudança que aconteceu foi na natureza da matéria, ou seja, foi uma mudança química. Observe na figura ao lado as latas de alumínio que foram colocadas em contato com substâncias corrosivas, uma em ácido clorídrico e outra em soda cáustica. Observe que as latinhas perderam sua forma, elas derreteram e houve a produção de gases, ou seja, surgiram substâncias totalmente diferentes, ou seja, houve a mudança na natureza da matéria, uma mudança química. Se uma lata for deixada no ambiente por muito tempo, ela vai se transformando. O brilho, a maleabilidade e outras características vão desaparecendo, enquanto vai surgindo um material alaranjado, que chamamos de ferrugem. A mudança foi na natureza da matéria. Se for deixada por tempo suficiente, a lata dará lugar a um pó marrom. Isso tudo ocorre, pois o alumínio da lata passa a reagir com o oxigênio que existe na atmosfera. Mas como isso acontece? Lembra dos átomos e das moléculas? Eles são a chave das transformações químicas. Os fenômenos químicos são também chamados de reações químicas. Nesse tipo de processo, as ligações entre os átomos dos reagentes se quebram e há um novo arranjo formando produtos, segundo as afinidades químicas entre os átomos envolvidos. Observe na equação abaixo que temos a substância A somada à substância B, que são chamadas de reagentes, dando origem à substância C e à substância D, que são chamadas de produto. Observe a seta em rosa, ela representa o acontecimento da reação, a passagem de tempo do fenômeno. Ela divide o antes dos reagentes e o depois dos produtos. Vamos ver um exemplo de transformação química, a formação da molécula de água. O gás hidrogênio e o gás oxigênio podem se juntar e sofrer uma transformação. O gás hidrogênio, ou H2, está representado pelos dois átomos de hidrogênio juntos, em azul. E o gás oxigênio, ou O2, está representado pelos dois átomos de oxigênio juntos, em laranja. Observe que, quando juntamos duas moléculas de gás hidrogênio com uma molécula de gás oxigênio,
a formação dos seguintes produtos: 2 moléculas de água. Os gases hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, são os reagentes dessa reação química. As 2 moléculas de água, ou H2O, formadas ao final dessa reação, são os produtos dessa reação química. A vida, desde o seu surgimento até a sua manutenção, depende de muitas transformações químicas. São elas que nos permitem digerir alimentos, formar nossos músculos, absorver e aproveitar o gás oxigênio do ar. Enfim, muitos dos procedimentos que garantem a existência dos seres vivos são transformações químicas. Observe na figura abaixo, do lado esquerdo, moléculas simples se juntando à energia e dando origem a moléculas maiores e mais complexas. Já do lado direito, vemos o sentido oposto, moléculas complexas e maiores, dando origem a moléculas simples com liberação de energia. Através da nossa história, fomos estudando e observando as transformações químicas e, aprendendo como elas acontecem, desenvolvemos maneiras de criar substâncias que não existiam antes, que chamamos de materiais sintéticos, ou seja, que foram produzidos pelo homem por meio de transformações químicas, de reações químicas. Produzimos materiais sintéticos na produção de alimentos industrializados, na produção de medicamentos e na produção de materiais diversos. Esses materiais sintéticos, ou seja, que não existem na natureza e são produzidos pelo homem, muitas vezes são obtidos a partir de materiais naturais, como é o caso do plástico, que é obtido através do petróleo. Através da destilação do petróleo, do refinamento do petróleo, podemos produzir plásticos. Muitos deles são transformações químicas da nafta, que é uma das etapas do refinamento do petróleo. Nós também criamos em laboratório, por meio das transformações químicas, substâncias artificiais que são usadas na indústria de alimentos e que muitas vezes não são saudáveis, como é o caso da margarina e da gordura trans. Os aditivos alimentares muitas vezes são substâncias sintéticas. Eles são usados para dar mais sabor, cheiro, mudar a textura e cor do alimento e aumentar sua durabilidade, fazendo com que haja mais possibilidade de estocar e distribuir os alimentos. É por causa da existência desses aditivos sintéticos nos alimentos que devemos sempre optar pela comida de verdade, ou seja, alimentos naturais e que vão colaborar para a nossa saúde e equilíbrio. Mesmo entre os alimentos industrializados, quanto menos ingredientes tiverem, maior a chance de serem mais saudáveis. Você tem o hábito de olhar os rótulos dos alimentos? Ler os rótulos pode ajudar a escolher os alimentos melhores para a nossa saúde. Vamos dar um exemplo de 2 marcas diferentes de requeijão. Observe a diferença entre o rótulo do requeijão de cima e o rótulo do requeijão de baixo. Veja a diferença de substâncias sintéticas no segundo copo. Olha a quantidade de substâncias presentes no primeiro copo, ou seja, leite integral pasteurizado, creme de leite pasteurizado, sal, citrato de sódio e fermento lácteo. Agora vamos ver a quantidade de ingredientes no segundo copo de requeijão. Com certeza, o primeiro copo tem menos aditivos e é mais saudável. Outra classe de substâncias sintéticas são os medicamentos, que nos permitem combater muitas doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de aumentar muito a nossa expectativa de vida. Um exemplo são os antibióticos, que são um tipo de medicamento inicialmente produzido a partir de seres vivos e que depois passou a ser produzido em laboratório. Essas substâncias matam ou impedem a reprodução das bactérias, sendo fundamentais no tratamento de infecções. O uso correto do antibiótico ajuda na cura de doenças e salva vidas. Agora preste atenção nisso, os antibióticos combatem bactérias. Eles não adiantam nada contra doenças causadas por vírus ou por vermes. Se liga nisso. O uso de antibióticos sem orientação médica pode levar à seleção de bactérias resistentes ao medicamento. Como isso acontece?
A pessoa toma o antibiótico, as bactérias sensíveis ao antibiótico morrem, mas aquelas bactérias que são resistentes a este antibiótico sobrevivem e se reproduzem. Isso significa que um antibiótico pode deixar de fazer efeito se precisarmos novamente dele. Por isso, devemos sempre tomar antibiótico quando ele é realmente necessário e com orientação médica. Produzir e controlar reações químicas é o que nos permite transformar a natureza e produzir substâncias que não existiam antes. Esses produtos facilitam a nossa vida, muitas vezes são fundamentais para o desenvolvimento científico, mas um efeito colateral deste avanço é a poluição química, que nos dias atuais se torna um problema cada vez maior para nós e que precisamos enfrentar com urgência. O que nós podemos fazer para amenizar isso agindo dentro da nossa casa? Vamos colocar em prática no nosso dia a dia? Pensar nos impactos ambientais das nossas escolhas e tomar atitudes que colaboram com a saúde do planeta é uma atitude que todos nós podemos ter. Então, que tal reduzir o consumo? Reutilizar aquelas embalagens e objetos que podem ser reutilizados, reciclar aquilo que pode ser reciclado, latas, papéis, plásticos, repensar, refletir sobre o nosso consumo e recusar aquilo que a gente acha que não é necessário. Agora, reveja tudo que a gente aprendeu hoje para saber se você realmente se lembra de tudo ou se tem alguma dúvida. Na aula de hoje aprendemos que existem transformações nos materiais que não alteram a natureza da matéria, apenas seu tamanho, forma ou posição. Essas transformações são fenômenos físicos. As transformações químicas são aquelas em que há alteração profunda no material e surgem substâncias que não existiam antes naquela mistura. Essas transformações são chamadas de fenômenos químicos ou reações químicas. Percebemos que está acontecendo uma transformação química pela mudança das propriedades dos materiais. As substâncias que existiam antes da transformação são chamadas de reagentes, e as que surgem a partir dos reagentes são os chamados produtos. Existem materiais artificiais, também chamados de sintéticos, que nós produzimos e usamos de diversas maneiras, como os plásticos, medicamentos e aditivos alimentares. Muitas vezes essas substâncias sintéticas podem ser prejudiciais para a nossa saúde e para o ambiente, mas muitos são fundamentais para combater doenças, aumentar a durabilidade dos alimentos e possibilitar diversas atividades humanas. A poluição por resíduos químicos é um problema derivado do desenvolvimento de substâncias sintéticas e precisamos combater esse desequilíbrio ambiental, especialmente através do uso sustentável desses materiais. Não se esqueçam de fazer os exercícios da semana. Um abraço e até semana que vem.